9h10. Acho que agora foi. Foi, eu aceitei aqui. Então, nós vamos iniciar nossa live de hoje, a live dos direitos previdenciários da pessoa com deficiência. Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís, eu sou mãe do Pietro, que tem síndrome de Williams, sou bacharel em Direito, trabalho no Ministério Público Federal, e a convite da Jo Nunes e da Cris Daniel, do pessoal da DSW, vou hoje, então, mediar a live aqui para vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, como sempre, a Jo, a Cris e os voluntários, aí, a Júlia e o Maurício, que nos auxiliam na produção desses eventos, e a todas as pessoas que estão aqui, tiraram um tempinho para poder ouvir o que a gente vai passar hoje. O nosso palestrante de hoje é o Daniel Monteiro, que já atuou como coordenador de política para a pessoa com deficiência em Santos, conselheiro da pessoa com deficiência em Santos e São Paulo, e como funcionário da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente, ele é servidor do INSS e pós-graduando em Direito Previdenciário, com foco nas mudanças, benefícios e aposentadoria da pessoa com deficiência. Daniel, tu está por aí? Boa noite. Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Daniel, antes de tu começar, eu queria só também fazer minha audiodescrição. Eu já falei tanto contigo e tu não me visualizou ainda. Eu sou uma mulher branca, com cabelos médios encaracolados, uso óculos com armação preta e estou vestindo uma blusa preta com uma manta vermelha. Passo a palavra para ti, então, Daniel. Boa noite a todos, né? Uma saudação muito especial àqueles que estão nos assistindo. Eu tenho que fazer a primeira menção honrosa à Jo e a Jéssica, de onde ela estiver, que há 11 anos ela partiu para um outro plano e se tornou lenda, né? Ou tornou-se imortal para eternizar a luta e o reconhecimento da síndrome de Williams no nosso Brasil. Jo, que me conhece desde 2006, quando era presidente do conselho, no qual eu também trabalhei posteriormente. Jo me convida para um seminário, na verdade, chegou para mim um e-mail geral ali, sexualidade da pessoa com deficiência, e a gente começa a interagir com a população LGBTQI+, e também com a população com deficiência, e começa a se debater as especificidades para a vida sexual do cidadão com síndrome de Williams. Essa palavra cidadão é muito importante, porque a gente nunca enxerga, a gente fala eles, a gente nunca fala nós, e a gente esquece de que eles falam. Quero fazer uma menção honrosa, uma saudação à Liana Carvalho, ela que está aqui entre nós, né, que está aí comigo, caminhando junto comigo, e é servidora do Ministério Público no Estado do Piauí. Em nome dela, cumprimento aos presentes, né? Saudar a Thaís, também é uma cara colega do direito que vivencia o direito de uma forma mais difusa, né, mais geral, que é o Ministério Público. Às vezes a gente confunde Ministério Público e Defensoria, e o MPF é aquele que é o fiscal da lei em interesses gerais, no que diz respeito ao federal, é aquele que vai cobrar do INSS um atendimento decente à pessoa com deficiência, que vai exigir que, por exemplo, os decretos ou as leis que digam respeito a nós não ofendam, desculpem, a legislação vigente. Um exemplo muito clássico: o Brasil abraçou recentemente o Tratado de Marrakech para tornar possível o intercâmbio de livros acessíveis entre vários países que assinaram esse mesmo tratado. Porém, o Brasil, para que esse tratado possa valer, assim como vale a nossa Convenção da ONU, ele tem que aprovar, como fez, e editar um decreto. E a minuta que foi colocada para esse decreto acontecer, para consulta pública, ela não era acessível, não era e continua não sendo, tá? Então, um trabalho que eu tive muita alegria de fazer ao lado da Liana, do Naziberto Lopes,
que é um militante pelo livro acessível, dos colegas da ANPID, Associação Nacional do Ministério Público na Defesa dos Idosos e Pessoas com Deficiência, foi, através de um parecer da ANPID, inclusive, buscar ao Ministério Público Federal e exigir que a consulta pública seja acessível e que o documento seja proposto de uma forma que não contrarie a Lei Brasileira de Inclusão e a nossa convenção da ONU. Então, essa é uma atuação geral. O Ministério Público está atuando não para uma, mas para todas as pessoas com deficiência. Tá? Diferente, por exemplo, de quando a gente vai lá na Defensoria Pública da União ou do Estado. Nós vamos conversar com a doutora Renata Tibiriçá semana que vem. Ela coordena um trabalho na Defensoria Pública do Estado, ação individual, tá? A pessoa com deficiência que está com dificuldade na escola, que está com dificuldade de ter sua alimentação por sonda, que está com dificuldade de ter sua cadeira motorizada, e assim sucessivamente. São essas as diferenças que a gente tem que olhar, né? Então, eu queria já não começar agora a palestra, mas acho que passar para a Ju, dar um alô para todo mundo, se posicionar, dizer o porquê desse tema e dizer que, para mim, assim, trabalhar ao lado da Ju às vezes é difícil, a gente se desentende por algumas questões, mas nós estamos sempre um ao lado do outro, né? Viajamos bastante esse estado de São Paulo conversando aí sobre o direito da pessoa com deficiência. Cumprimento a Ju em especial, como eu já falei, Jéssica, né? Mas queria que a Ju falasse e desse um alô para nós. Jô, então tu pode abrir teu microfone e já vou aproveitar para pedir para quem está com o microfone aberto fechar para não atrapalhar a conversa ali para não atrapalhar a palestra do Daniel. Acho que a minha mãe e o meu filho estão aparecendo ali, eles estão com o microfone aberto, inclusive. Pode fechar aí, mãe. E a Ingrid também está com o microfone aberto. Vai lá, Jô. Olá. Boa noite a todos e a todas. É muito bom todas as quintas estar aqui com vocês. E como eu falei, para mim hoje, essa live é muito especial. Ela é muito especial pelo carinho do Daniel. Porque, como o Daniel falou, nós nos conhecemos em 2006 e, a partir desse dia, nós nos unimos, né? E como o Daniel sempre teve os cão-guia, a Jéssica se apaixonou pelo Mac, o cão dele, e aí aguenta a Jéssica, né? Um dia eu e o Daniel vamos fazer uma live só para contar as aventuras da Jéssica, né? E essa semana eu fiquei muito feliz e emocionada, porque quando eu fiz o convite para o Daniel, ele não tinha lembrado que ele ia estar viajando, que ele ia ter férias, essas coisas, né? E de última hora, né, aí nós ficamos pensando, né, até achei que ia adiar, e de repente eu pergunto ao Daniel, não, eu já estou indo para São Paulo, que eu vou fazer em São Paulo a live, porque a minha mãe vai me ajudar, né, para posicionar a câmera, tudo, e eu fiquei muito feliz. E para mim essa live ela é a mais importante, pelo assim o comprometimento que o Daniel teve conosco, né? Pelo compromisso, né? E eu estou aqui mais para agradecer mesmo, Daniel. Eu não tenho muito o que falar. Acho que tudo ok aí? Tudo ok, pode falar aí, Daniel. Mas também estão na escuta, mas estão embrulhados nos cobertores lá no quarto deles. Eu fiquei no escritório que eu usava para estudar aqui, quando eu morava aqui. Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai começar? Estava batendo papo ali com a Thaís, queria deixar fazer uma coisa mais informal, tipo roda de conversa, que as pessoas vão mandando pergunta, aí a Thaís vai me interrompendo, conforme as pessoas vão mandando pergunta no chat, ou vão abrindo o microfone, né? Eu pensei em focar muito mais na LOAS, porque a Lei Orgânica da Assistência Social, ela define o que será a política de assistência no Brasil. De assistência como um todo, aquilo que é prestado para quem necessitar. Né? Quem tiver curiosidade de conhecer a Constituição do Brasil, e coragem, porque ela é toda remendada, né? Tem uma série de emendas e tem um texto mais difícil, que diz assim: assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição. Né? E se a gente for olhar lá, tem um papa do direito previdenciário, um dos que está vivo, que é o Wagner Balera. Ele ensina para nós, é um professor da PUC aqui de São Paulo, ele ensina para nós o seguinte: o tripé que forma uma coisa chamada Seguridade Social.
né? Imagina, para quem não tem a visão, um tripé de encaixar a câmera. É a saúde, é o SUS. E aí, às vezes, a gente reclama com razão muitas coisas dele, mas ele tem uma coisa que nenhum lugar no mundo é igual. Quando ele fala de direito de todos e dever do Estado, inclusive se a gente pegar a lei do SUS, que é o número 8080, é um número fácil, lei 8080 de 1990, ele vai dizer que é universal no seguinte sentido: se uma pessoa que não é brasileira, se um turista argentino cair na rua e quebrar o braço, ele vai ter acesso ao mesmo hospital público que nós que moramos aqui. Diferente do Canadá, nós tínhamos uma mãe de Williams no Canadá explicando como é que funciona o sistema público lá. Mas ela estava dizendo que tem acesso a todas as terapias de que precisa, à medida que o governo oferece. Ela não pode escolher, eu preciso de uma fisioterapeuta respiratória. Ela tem que ter esse encaminhamento e precisa morar lá. Aqui no Brasil, o cidadão não precisa morar aqui, ele tem acesso universal ao sistema de saúde, né? E aí a gente tem, por obrigação também, combater os problemas que ele tem, né? Para isso, você vai ver lá no Conselho de São Paulo, pelo menos no município onde eu trabalhei, você tem lá um grupo de trabalho que cuida das demandas relativas à saúde. Isso daí é independente de contribuição, qualquer pessoa tem o mesmo direito, é a saúde, né? Agora vamos entender o que é a previdência, a aposentadoria, a pensão, que não são a mesma coisa. Quem não recolheu, não pagou a previdência, não aposenta. Isso aí o José Serra era governador de São Paulo, ele falava. Saúde, previdência, não pagou, não aposenta. Então, Thaís, nunca mais fale, eu sei que você nunca falou, mas eu estou te usando como exemplo, a aposentadoria do meu filho. Ele é aposentado por tempo, ele é aposentado por idade, por incapacidade. Se ele ainda tem 10 anos, ele não pode recolher a previdência. Então, ele não aposentou. Quem aposentou? Quem recolheu a previdência na forma da legislação. Por exemplo, a pessoa com deficiência que tem o tempo de contribuição ou a idade reduzida, que não é submetida a risco, né? Antigamente a gente falava especial. Especial não. A aposentadoria especial é aquela devida para quem se expôs agente nocivo, agente prejudicial à saúde, né? Tem um livro brilhante sobre aposentadoria especial do professor Carlos Domingos, nosso amigo Cacá, santista, nascido e criado em Santos, torcedor do São Paulo, mas que adotou para viver a Bahia. E lá na Bahia ele escreveu essa obra bastante conceitual, bastante acadêmica, jurídica, sobre o que é a aposentadoria especial. A aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto por tempo quanto por idade, ela é diferenciada. As barreiras que a deficiência está impondo para o cidadão, elas vão determinar o quanto menos ele precisa trabalhar para se deslocar até o trabalho, para ter interação com as outras pessoas, e etc, e etc. Né? É a partir daí que vem essa história da avaliação biopsicossocial, que já está na LBI, que não foi regulamentada ainda, e tomara que não seja tão cedo, da forma que está se tentando fazer. Né? 3, 4, 5 instrumentos em andamento, uma tremenda de uma bagunça aí. Você vai ver o Dr. Moisés Bauer falando ali numa reunião mais recente do CONAD, me ajudem a lembrar, aí me ajuda com a cabeça, em janeiro, finalzinho, dia 20 de janeiro, ele comenta críticas bastante pertinentes ao modelo dessa avaliação. Mas o que quer dizer? Que a deficiência agora ela passa a precisar casar. O meio que a pessoa está, né, as barreiras que ela tem com a sua condição de deficiência. Conhecemos muito bem a história da Jéssica, sabemos muito bem que ela estava apta, por exemplo, a exercer, a figurar com destaque no mercado de trabalho. E não seria, por óbvio, destinatária de programas assistenciais, sem mérito a ela ou demérito a quem neles necessitar. E aí a gente entendeu a diferença de saúde, de previdência e da assistência. E aí, se a gente olhar nessa mesma Constituição, lá no artigo 203, tem lá, número 5, em algarismo romano, letra V, número 5, a garantia de um salário mínimo à pessoa idosa ou com deficiência que não consiga prover o próprio sustento. Então, não basta ser pessoa com deficiência para receber. O que se almeja é uma renda suplementar ao salário para cobrir os custos da deficiência. E isso a gente não conseguiu alcançar no Brasil. Mas o LOAS é um benefício para suprir condições de miserabilidade.
Eu lembro que a gente fazia audiência aí no Juizado Especial Federal e fazia, junto com o doutor Augusto, e falava assim, a pessoa, a parte autora, se considera um miserável? Porque você vê a pessoa em condições. Mas ele não pode andar sozinho porque ele vai se arrebentar por aí. Uma vez eu abri o bengala e falei, quer ficar para você? E a esposa do esposo da requerente, mentira. Mas ela não sabe usar isso, ela sabe falar, né? Então ela fala, né? Ela fala. E aí a gente não acredita no potencial e a gente diminui a pessoa com deficiência a quê? A um salário mínimo por mês. A quem garante o salário mínimo por mês. E tem gente que faz disso uma fonte de renda. E tem gente que faz dessa renda forma da pessoa com deficiência sustentar uma família inteira. A gente sabe que existe. Nós vamos ver lá na LBI. Não foi o Daniel Monteiro que botou isso na lei, né? Isso foi copiado do Estatuto do Idoso de tanta gente que rouba o cartão da pessoa e como a gente usa no direito o termo, se locupleta dele. O pessoal que está aqui da área do direito, quer comentar alguma coisa, abre o microfone e começa a falar, por favor, porque às vezes a gente esquece de algum detalhe. Eu vou pegar aqui uma lei bastante recente, que é a Lei 14.176. Daniel, eu tenho uma pergunta aqui já, não sei se tu quer que eu fale agora, deixa para depois. Vai, que eu vou começar, antes de eu começar a mexer na lei, de eu virar a chavinha aqui. Tá, o Marcos Davi pergunta, sou aposentado pelo INSS, com curatela da minha filha, automaticamente ela será pensionista quando eu falecer? Não. Não. Que tipo de curatela você tem, total ou parcial? Que tipo de deficiência que ela tem, moderada, grave, qual é? Né? Inclusive, você pode até pedir para fazer a perícia antecipada disso. Ou, se você falecer, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, ela vai ter que passar por perícia, tá? Gente, boa noite, tudo bem? Ó, só para lembrar, curatela hoje é só para fins patrimoniais. Jô, por que mesmo que eu não estava, porque eu estava fora... Eu estava fora de São Paulo por algum motivo, eu devia ter ido para o Rio fazer alguma coisa com o pessoal ali do Benjamin Constant. Quando vocês lotaram o Salão Nobre ali da OAB na Praça da Sé para falar sobre a interdição. Conta um pouquinho essa história para a gente. Da interdição da Jéssica, da OAB? Isso. Eu não entendi a sua pergunta. É isso mesmo, da interdição da Jéssica. Antigamente, a interdição para pessoa com deficiência intelectual só era para pessoa, só era interdição total. E quando a Jéssica inteirou 17 anos, que nós começamos a pensar em interdição, a Jéssica, eu expliquei para ela, né, o que era interdição, porque ela era muito interessada e ela quis saber. E aí eu expliquei o que era interdição total e o que era interdição parcial. E a Jéssica falou, não, eu quero ser interditada em interdição parcial, porque eu quero trabalhar. E aí, a doutora Silvia, que era a advogada dela, nós fizemos um evento na OAB, né, que convidamos geneticistas para explicar o que era o Williams, convidamos várias, e essa palestra foram para juízes, promotores e advogados. Né? Foi uma palestra, o auditório da OAB São Paulo é muito pequeno, e acabou tendo que ter videoconferência em outras salas, porque eram muita gente interessada. E a Jéssica ficou 20 minutos falando porque ela não queria ser interditada totalmente. E, assim, todo mundo se comoveu, ela contando, né? E ela falou, vocês falam de inclusão e depois vocês falam que eu sou incapaz. E aí, quando ela foi interditada, a Jéssica foi interditada parcialmente. Lembra, gente? Interdição parcial. Tem a ver? Você pode ter, ela pode ficar com a pensão? Pode. Tá? A cota dela não extinguir? Pode.
Ok, mas isso não é uma coisa automática. Só isso daí que eu me preocupo. Só um instante, por favor. Maravilha, não. Cadê? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Daniel. Eu tenho que dar o aceite aqui para a gravação. Então, vamos falar da legislação. Peço desculpas aos demais colegas, porque, às vezes, aquela história de fazer ao vivo dá alguns problemas aí. Mais pergunta no chat? Não, só essa. Não sei, Marcos, era essa a tua pergunta, ele respondeu completamente. Se tu quiser abrir o áudio, fica à vontade. Acho que pode seguir, Daniel. Lei 14.176, de 22 de junho, altera a LOAS, e vamos ver como é que ela altera, para a gente ver como é que é recente. Então, ela mexe na renda per capita. Você teve, a partir de um certo momento, no ano passado, uma tentativa de fechar a renda para recebimentos em meio salário mínimo para cada pessoa da família. Tem gente que fala assim, estão querendo que o LOAS pague meio salário mínimo. Não. Já ouvi isso em plenária do Conselho, tá? A renda per capita ser de meio salário mínimo por pessoa. Institui o auxílio inclusão. Peraí. Vamos lá. Uma criança com SW não herda a pensão dos pais. Pensão não é patrimônio. Não é casa, não é apartamento, tá? Pensão não gera pensão. Se a mãe tem a pensão do pai que morreu... Não é isso. Eu sou funcionária pública, ela depende de mim para viver. Como assim? Se eu morrer, ela não herda meu salário? Peraí. Você é servidora pública? Sou servidora pública e ela é minha herdeira. Pelo que você explicou, eu entendi que quando eu morrer, ela vai ficar sem nenhuma condição. Como assim? É de regime próprio? É regime geral? Qual é a tua condição? Eu sou professora de uma prefeitura. Seu município tem ou não tem regime próprio? Tem. Tem regime próprio. A legislação de cada ente federativo, de cada cidade que tem regime próprio, ela vai determinar sobre isso. Nós estamos falando da regra geral do INSS. Não é uma coisa que você herda, tá? Você tem aposentadoria, você pode ou não gerar pensão. Ela depende de você. Pois não, precisamos comprovar isso daí através de perícia. Já cansei de dizer, não é uma coisa automática. Tá? Vamos lá. E também autoriza em caráter excepcional a realização de perícia por videoconferência, o que está sendo muito criticado pelos assistentes sociais. Eles têm toda uma questão prática para dizer o porquê disso, sim, disso ser contrário aos interesses do periciando e da própria categoria, né, da profissão do assistente social, mas quero crer que isso seja em função de um momento de pandemia que a gente vive, que pode melhorar o que todos esperamos, ou que pode se manter igual, ou que pode piorar, né? Uma coisa que ninguém esperava, né? Então, vamos lá. Dentre as alterações que a legislação traz terão direito ao benefício, né? A pessoa com deficiência, o idoso não nos interessa. Com renda, isso já está na lei agora. Isso já está, via de regra, renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tem 4 pessoas na casa, tem que ter um salário mínimo para aquelas 4 pessoas. Tem 8 pessoas na casa, precisa ter a renda máxima de 2 salários mínimos. Tá? O regulamento que trata esse artigo, né, ele poderá vir por portaria do INSS, em alguns casos, ampliar
o limite de renda mensal. Para determinados casos, para o caso da pessoa que tem mais dependência, que tem mais barreira, ele poderá ter ampliado o limite de renda, né? E assim a gente tem as possibilidades de ter a renda ampliada. Vamos lá olhar para a Lei 8742, porque essa aqui é a Lei 1476 que alterou, né? Vou pedir para a Thaís me ajudar e lendo, e a gente vai comentando junto os artigos da lei, para ver o que era e o que é. Nós já entendemos, tá? Thaís, me ajuda aqui, por favor. Porque... Sim, eu estou procurando a lei aqui, Daniel. Bom, então nós já entendemos que, via de regra, o limite de renda é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Vamos lá. Fala para mim qual é a lei, Daniel. 14176. Desculpa, não ouvi. 14176. Então, vamos olhar agora para a avaliação de outros elementos que comprovem a miserabilidade, tá? Serão considerados os seguintes aspectos, né? Ou seja, o que nós vamos levar em consideração? Que a regra é 1/4. E quando é 1/2? Vamos ver os casos em que é 1/2, que é meio salário mínimo, tá? Por pessoa. O grau da deficiência, se esse grau é leve, médio ou moderado. Lembra que o LOAS já tem instrumento de avaliação da deficiência e já tem essa proposta desde 2007, lá com o decreto 6214. Tá? Eu ouvi demais ou a Luciana Passos de Curitiba está aqui com a gente? Pode abrir o microfone aí, Luciana. Vamos lá. A dependência de terceiro para atividades. Tem casos de pessoas que dependem de terceiro para atividades básicas da vida diária, né? Pode ser o caso de alguém que tem Williams, pode ser que não. Né? O compromisso... Minha filha é assim. Eu não entendi. A minha filha SW é assim, depende da gente para coisas básicas. Mas por que razão? Porque ela não consegue. Tem 17 anos. E por que não ela consegue? Mas por que ela não consegue? Porque não consegue. Já fizemos todas as terapias, ela não desenvolve. Isso, para o caso de LOAS, tudo isso daqui vai ter que ser comprovado. Tá? Tudo isso daqui vai ser comprovado. Agora, olha que interessante aqui. O comprometimento do orçamento com questões relacionadas à deficiência. O que eu quero dizer com isso? Existiu uma ação civil pública que o Ministério Público Federal entrou aí no Rio Grande do Sul, viu, Thaís? Sim, tu me falou. E ele diz o seguinte: quando você tem gasto com a deficiência que você não consegue no sistema público, comprovado esse gasto, você consegue ter ele descontado da tua renda. A tua renda é R$2.000, mas você gasta 1.000 comprando sonda, comprando fralda, comprando remédio. Só que você vai comprovar que o SUS não te oferece isso aqui. Pagando terapia. Custo em razão da deficiência que você tenha. Eu ganho 2.000 e eu gasto 1.000 com a deficiência, então a minha renda só vai contar 1.000. Né? Então eu poderei fazer jus ao LOAS para ganhar os outros 1.000 que estão sendo usados em função da deficiência. Já ouvi em plenário do Conselho aí em São Paulo dizer o seguinte: olhem, mães, guardem nota fiscal de tudo.
Não é bem assim, não é guarde nota fiscal para dizer comprei R$10 de leite, comprei R$2 de pão. É dizer, isso aqui que o meu filho não tem no sistema público, tá? Para a sobrevivência dele ou dela, eu tenho que pagar. Está aqui a comprovação do gasto. Está aqui a comprovação de que a filha da colega depende dela para tudo. Está aqui a comprovação. E aí a gente pode conseguir dentro da via administrativa. Diria eu que é muito mais interessante se você não ganhar, entrar com revisão administrativa até do que judicializar, porque judicializar está uma bagunça só. Entrar na via administrativa ou ir para os conselhos de recurso está parecendo mais interessante para o segurado ou beneficiário da Previdência Social. Tá? Interessante dizendo, né, que essa ampliação é gradual, mas que ela pode acontecer também. É muito legal esse questionamento também da pensão por morte, porque você pode fazer a perícia antes do óbito, ou você pode fazer a perícia depois, para dizer exatamente, a pessoa depende desse valor, então ela não vai ter lá a cota dela na pensão por morte excluída. Né? Interessante aí lembrar também que essa legislação muda toda hora, mas a gente tem que pegar a brecha que nos é mais favorável, tá? O Dr. Luiz Portinho, lá de Joinville, deu uma excelente palestra dizendo como que o legislador desafia a Constituição. A Constituição não permite que você fale em grau de deficiência. Pois não, doutor, mas também não proíbe. Até porque hoje o critério de aferição de deficiência é por nível, por mais que não haja ainda um critério sério, né, de aferição do grau da deficiência. Mas existe esse instrumento para o MOAS. Tá? Até bem poucos anos atrás, a doutora Eugênia Gonzaga entrou com ação dizendo parem com isso, porque às vezes a pessoa precisa dizer que não consegue trocar de roupa, senão ela não perde benefício. Não é que ela não perde. É apenas um critério de diferenciação para dizer, né, separar quem de auxílio, né? Cada um tem uma visão, essa é a nossa visão, pelo menos minha, acadêmica disso daí, né? A visão da própria Procuradoria do INSS, quando a gente conversa com os colegas procuradores, na hora que eles vão trabalhar em favor do Instituto. Né? E aí, o grau, né, da deficiência será avaliado pelo caráter biopsicossocial, conforme diz a Lei Brasileira de Inclusão, pelos instrumentos existentes e assim sucessivamente. Né? Licença um minutinho. Fala. Daniel, é Fernanda. Eu estou com a lei aberta, se você quiser auxílio na leitura, eu te ajudo. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Você está no parágrafo 4º, certo? Ok. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo na familiar com gastos de que se trata o inciso 3 do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. Oi. Aí passa a ser um problema, porque isso vai depender muito de quem faz a política econômica. Né? Isso não está tanto na mão da política, isso está na mão do pessoal ali da economia, que não está tão próximo aí desse universo, né? Principalmente da deficiência, disso que a gente sobrevive, disso que a gente vive aí. Aí ele continua dizendo assim, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação conforme critérios definidos em regulamento. Congela a imagem, porque o regulamento é o que mais vai ser perigoso para nós. Agora, o que eu recomendo? A BSW me faça um favor. Porque isso daqui vai ser ato conjunto, isso já está definido em lei.
Do mesmo jeito que eu estava falando com vocês, por favor, me façam um favor, né, de ir buscar as dificuldades no Rio Grande do Sul, as dificuldades que você tem com a síndrome de Williams no seu estado. Eu acho que é o momento da gente questionar, inclusive, a Procuradoria da República, dizendo: precisamos trabalhar, a sociedade civil precisa trabalhar na definição desse ato conjunto. Nós estamos sem CONAD, nós estamos sem nada. Nós trabalhamos aqui. Quem é que estava na primeira elaboração da Política Nacional de Doenças Raras que está aqui agora? Eu. Ótimo, pois que esteja nessa agora. É o momento da gente pegar os tempos, as dificuldades dessa lei e encaminhar para para a Procuradoria da República. Nós temos a doutora Renata Tibiriçá, vai falar com a gente, né? Ela auxilia os defensores públicos no resto dos outros estados, né? A lidar com esse tema. É alguém que a gente pode consultar para pedir ajuda. Tá excelente dizer outra coisa também. Quanto mais gente se juntando nisso aqui, melhor. Vocês têm aí pessoa jurídica, tem todos os elementos, até para ser o seguinte, ouvir da sociedade, porque do usuário, do público final. Tá? Joia. Ele termina esse parágrafo dizendo de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. Tá? Tá, agora, só um ponto interessante, né? Não basta ter nota fiscal. Como é que eu vou comprovar isso na perícia? Como é que eu vou comprovar isso na perícia? Adianta chegar lá e falar um monte de coisa? Não. Você diz: olha, você tem essa dificuldade aqui? Eu tenho. Cuidado com uma coisa, porque a gente tem um pessoal com síndrome de Williams que fala pra caramba. Vai dizer que não, né? Chega um microfone lá, os caras já estão montando em cima. Mas, a maioria, Daniel. Opa! Só que você vai fazer o seguinte: você vai pedir acompanhamento na perícia médica. E se o médico chegar, ataca-lhe uma mandado de segurança no meio da testa. Porque você vai ali, a pessoa acaba se perdendo, e a gente acaba se perdendo, qualquer pessoa acaba se perdendo na nota da perícia. Você precisa pedir, requerer acompanhamento nessa perícia médica e na perícia social também. Mas ainda se for por videoconferência, se você quer saber. Atrapalha bastante mais. Né? Mais dúvida aí no chat, não? Não, pode tocar aí, não tem dúvidas aqui no chat. O pessoal está só te ouvindo. O pessoal só está me ouvindo. Acho que falar um pouquinho, a gente falou bastante da assistência social, bastante, mas não falou tanto da Previdência, né? Quando a Lei Complementar 142 diminui, conforme o grau de deficiência, o tempo de contribuição para a pessoa com deficiência trabalhar. Tivemos uma live recentemente sobre mercado de trabalho para o cidadão com a síndrome de Williams, correto? Sim, tivemos, acho que semana passada. Beleza. Quanto menos previdência, mais assistência, não é o que a gente quer. A gente quer que quanto mais previdência, menos assistência, porque é mais gente recolhendo previdência. Ele vai pagar hoje para ele se aposentar e trabalhar amanhã, para ele ser capaz de estudar e trabalhar e se manter. É isso que a gente está querendo. Então, conforme o grau de deficiência, não adianta a gente perguntar assim: olha, síndrome de Williams, essa deficiência moderada, leve ou grave? Nós não sabemos, porque tem coisas que uma pessoa com a síndrome não vai fazer, que outra vai fazer. É aquela história, né, que a colega falou ali. Ela tem um determinado caso. Pessoas que estão aqui na live têm outros casos nas respectivas famílias, né? Isso vai ter que ser avaliado também por um critério bastante impreciso, bastante complexo, que nós vamos ter dificuldade aí para contestar, mas que precisamos que ele tenha uma grande transformação, que ele olhe muito para as pessoas, para o cotidiano da pessoa e não para o que a pessoa é capaz ou não é capaz de fazer, né? Quando a gente fala mesmo em previdência, eu não estou falando nem em INSS ou nas dificuldades que a gente tem, mas quando a gente fala na política de previdência, requer muita atuação nossa, né? Requer muito questionamento, como eu falei, desse ato conjunto. Se a gente for pensar na equipe econômica ali trabalhando, tudo que eles não vão querer é melhorar para o lado do cidadão, né? Apenas para o lado do empresariado aí, infelizmente, é o que está acontecendo
Daniel, a Jô está com a mão levantada ali. Desculpa, vai, Jô. Então, voltando ao BPC, o que eu vejo com muita dificuldade é que a lei está falando que quando a pessoa, o usuário, né, o beneficiário, que ele pode arranjar emprego e depois, se caso ele perder o emprego, ele pode voltar. Mas eu atendo vários casos, você lembra, nós lá no Conselho, que a pessoa entrou para o mercado de trabalho e depois não conseguiu receber de volta. Qual é a orientação sobre isso? A orientação sobre isso é dizer que é direito da pessoa, sim. Até pouco tempo atrás, ele tinha que pedir tudo do zero, porque o INSS falava, mas você foi capaz de trabalhar. Né? LOAS não é seguro-desemprego. Concordo, mas a lei diz, não que é seguro-desemprego, o que a lei diz? Você tem o direito de suspender o benefício, não cessar. Suspender, congelar ele. Congela. E depois retomar, tá? Isso é caso, por exemplo, a gente tem aí, 10, 15 casos de pessoas, é caso até de ação civil pública contra o próprio INSS ou contra a Secretaria da Perícia Médica Federal, dizendo o seguinte, estamos tendo dificuldade para acessar o preceito legal que permite que você volte, né? É caso de interesse completamente difuso aí, né? Uma atuação forte dos órgãos de proteção mesmo da pessoa com deficiência. Né? Se você fala assim, é um caso pontual lá em Pinheiros, é um caso pontual lá no Butantã, bom, vamos procurar lá o INSS, vamos dialogar com ele, mas se a gente está falando que dispositivo legal não é cumprido, é caso de assunto coletivo. Né? Sim, Daniel, porque o que, assim, eu vejo muito, até nos casos de Williams, que voltou, que acabou perdendo o emprego e depois não conseguiu mais nada. Né? Então, e essa dificuldade não é, assim, eu vivencio isso na síndrome de Williams e, como você sabe, eu vivenciei muito isso lá no Conselho. Né? Porque as pessoas acabam não conseguindo mesmo voltar. Né? E eu vejo o medo, porque acaba sendo um empecilho da pessoa com deficiência ter essa autonomia. Porque, como você mesmo falou, a maioria das famílias sobrevive com salário do O problema BPC, também é que é o seguinte, né? você pega um caso ali, você vai entrar com uma data de segurança, você vai ganhar para esse peso, para esse aqui. Por isso que eu digo que entrar com uma ação geral, né? Tem que pensar em política pública e não num caso. Por isso que eu estou dizendo, né? Isso é o tipo, por exemplo, assim, eu tenho 15, 20 casos, né? A gente relaciona todos esses e aciona, porque dá para entrar junto, inclusive Defensoria da União e Ministério Público Federal. Dá para entrar junto. Ok, entendi. Juntar esses casos que a gente tem aí. A pessoa, ela recebeu de 2002 a 2017. Trabalhou até 2021, perdeu emprego em 2021. Está aqui o artigo de lei, está aqui a perícia que negou, está aqui o motivo dessa negativa, né? O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Então, é caso sério aí que tem que ser demandado, inclusive até criminalmente o gestor público, por conta de que ele está se negando a prestar o devido auxílio. Isso aí é a parte especial lá da LBI, que eu vou comentar com vocês também. Ok. Agora, pode seguir, Daniel. Quer que eu leia alguma coisa para ti, não? Não. Olha que interessante. Posso falar? Continua. Vai. Já que os pais... Porque eu fiz essa live para tirar muitas dúvidas do grupo, né? E eu percebi que a maioria não pergunta. Daniel, nós também tivemos alguns casos, né? Eu sei que, assim, cada caso é um caso, de famílias que foram cessado o benefício e elas tendo que devolver a quantia que recebeu indevida.
Porque você tem casos e casos de fraude que vai bater lá num monitoramento operacional de benefício. Você declara uma renda, você declara que é casado para receber a pensão e declara que é separado para receber o LOAS. Você declara que não trabalha para receber o LOAS, está lá recebendo e começa a recolher sua previdência. Você pode até recolher como facultativo de baixa renda, a Cristiane me perguntou outro dia. Você pode até recolher como facultativo. Mas se você tem uma renda per capita lá de 1/4 de SM, de salário mínimo, está lá recebendo no seu 1/4, foi lá e aumentou a renda, né? O INSS percebeu que você não comunicou. Ou a pessoa que a gente sabe que tem quem faça, a gente sabe que tem. O cidadão foi lá, ele continuou recebendo, ele trabalhou, por qualquer razão precisou se afastar, foi lá tranquilamente e pediu auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária. Ele pediu para se afastar, mas você não pagou o seguro? Não, como assim? Está aqui, está recolhendo. E ao mesmo tempo ele está lá recebendo. Né? Você tem casos assim. Não estou dizendo que todo mundo tem má fé. Dá para você fazer defesa administrativa, dá para você se defender, mas tem que ter muito cuidado com isso. Não me perguntem, pô, mas fulano casou. Ele perde o benefício se ele casar? Já falei que não. O problema não é o casar, é o constituir ato da vida civil. Muito pelo contrário. Nem ter filho. Ah, mas eu posso... Obrigado pelo elogio aí. Só para não perder o fio da meada aí, agradecer à professora Fernanda Castro Neves, diretora de escola no município de Mariporã, São Paulo, grande parceira de trabalho da gente. Comentando que às vezes a pessoa pagou alguma coisa ali e ela foi chamada para responder e para devolver o que ela teria recebido indevidamente. Aqui eu não digo que o INSS tem razão. E muitas vezes ele vai lá para o Poder Judiciário, ele perde, mas você sabe que tem casos que precisa acabar acontecendo aí, da pessoa ser chamada a devolver. Chega lá, o cidadão pegou lá o cartão do filho, da filha, fez cartão de loja, consignou o benefício, fez a festa, aí foi lá, o INSS acionou, falava, não, peraí, você reteve o cartão desse teu filho que não é interditado, que não tem nenhuma outra questão. Você tem que pagar, devolver o dinheiro, que não foi você que usou, não foi ele que usou, foi você. Tá? Você tem isso daí. Desviar provento, desviar dinheiro de benefício, cartão, essas coisas todas, a gente gosta de frisar, né? E é aquela coisa que a gente costuma brincar, é o sustentável vagabundo, é o sustentável espertão ali, que a gente sabe que ele existe, que faz isso com o idoso e com a pessoa com deficiência, e vai lá e ficar alegre e feliz, gastando dinheiro que não é dele ou dela. No Conselho, nós tivemos vários casos, né? Quando até eu fiz uma live sobre codependência, nós falamos sobre autonomia, e eu atendi alguns casos de mais ou menos 40 pessoas com deficiência intelectual em situação de rua. Acho que você está lembrado disso. Você me ligou de lá, você me ligou em Santos, eu estava lá, ainda peguei lá para você para pegar o caso na mão, tirei tela da pessoa, lembra? Sim, e aí, o que nós conseguimos levantar, né, que você até ajudou, que a maioria recebia o BPC, pai e mãe morreu, e o irmão que ficou responsável jogou na rua, né, jogou o irmão com deficiência na rua e recebia, usava o dinheiro. Né? Então, assim, são casos, né? Por isso que nós vamos até fazer uma live, né? Essa live com a doutora Renata, falando da importância da curatela, falando da importância da interdição, por conta disso. E outra pergunta, Daniel. Eu recebo muito casos de adultos que foram cancelados o benefício. E eu sempre falo para a família, você fez a interdição? Porque isso foi o que uma vez me falaram, que se a pessoa
vamos supor, inteirou 21 anos, com deficiência intelectual, e não foi interditado, quer dizer que ela é dona dos atos. Não, Isso vamos lá. procede? Maioridade civil no Brasil, 18. 21 é quando a pessoa recebe a pensão por morte, quando ela não tem a deficiência intelectual mental, né, grave ou moderada, ou interditada. Então, as duas, ou uma coisa ou outra, ou tudo junto. Então, eu recebo a pensão por morte, sou interditado, segue com essa pensão. Eu recebo a pensão por morte, fiz a perícia, tenho uma deficiência intelectual ou mental é o transtorno, ou mental é uma esquizofrenia, ou mental é alguma coisa fora um pouco da deficiência intelectual que a gente conhece, tá? Segue meu benefício. Não fiz uma coisa nem outra, apesar de eu ser cego. Fiz 21 anos, não vai contar a universidade que eu estou fazendo, a faculdade que eu estou fazendo, não conta aqui para o INSS, tá? Fiz 21 anos, vai cancelar a pensão por morte. BPC não entra aqui. Tá? Não entra aqui. Se a pessoa tem SW, ela vai ter que passar por perícia para testar que ela tem esse nível de deficiência mental, intelectual ou grave para poder ou não continuar essa pensão por morte. O BPC não é vinculado à idade. Tanto é que você vai ver uma coisa. Às vezes a pessoa está perto, está ali com 60 e poucos anos com deficiência, entra no BPC, o próprio sistema já sugere converter ele para idoso, porque aí você não precisa de perícia. Ok. Daniel, tem uma pergunta aqui no chat, vou aproveitar que tu já parou aí o que tu estava falando. É a Ticiana Zacarias está perguntando. Minha filha tem 7 anos, tem síndrome de Williams e várias alergias alimentares. Fiquei desempregada, estou recebendo seguro, já estou na última parcela. E meu esposo é autônomo. O seguro entra como renda? Seria melhor dar entrada no benefício depois de terminar o seguro? Ou poderia dar entrada imediatamente? Eu não considero esse seguro como renda, tá? Eu não considero porque ele é temporário. Aí a gente, se você for conversar com o Sinésio, com o Ivan Kertzmann, com o Zambit, que são auditores da Receita, acadêmicos, eles vão dizer que não, isso aqui entra, isso daqui cai para a Previdência, eu já entendo que não só eu, né, você vê eu, o Sérgio Pardal e outros acadêmicos, entendemos que não, eu te daria essa ideia, você está na última parcela agora, segura um pouquinho, recebe a última parcela e dá entrada, pode dar entrada porque seu esposo é autônomo, só me dá um jeito dele comprovar alguma renda, ele é autônomo, mas ele não tem renda certa, porque ele, por exemplo, trabalha na praia, ele trabalha num local que não tem uma renda certa, né? Ele não é autônomo, por exemplo, um profissional de TI que ele recebe por projeto, ele não é um autônomo que vai lá fazer uma obra no condomínio e ele vai ficar lá de janeiro a dezembro, então ele vai receber isso daqui, no ano que vem ele de novo faz um trabalho igualzinho. Não é o caso agora, tá bom? Interessante. Opa! Peraí. Espera aí, não vamos misturar as coisas aqui. Calma que a pergunta da pensão já vai, tá? Então, você consegue comprovar que ele não tem uma renda certa. Dá para você pedir, Tiziana, depois que ele terminar o ciclo do teu seguro-desemprego. O colega é pensionista do primeiro marido, tem a filha com SW, não é a filha dele. A sua filha, ela não vai ser pensionista sua, tá bom? Não vai ser pensionista sua. Porque pensão não gera pensão. Ela não é filha do primeiro marido. Se fosse a pensão do pai dela, você conseguiria ali a pensão por morte tranquilamente, né? Para ela sendo filha. Eu dei ali entrada no BPC e eu comprovei que eu tenho essa pensão do primeiro marido para dizer assim, olha, eu gasto todo esse dinheiro aqui com a minha filha para ela ter o serviço, o gasto médico, o que ela precisa, qualquer pessoa com a SW precisa. Aí sim, você pode conseguir. Dizer para você vai ser negado, mentira minha, porque eu não tenho certeza que sim, eu não tenho certeza que não. Você pode pedir. Presta atenção assim, quantas pessoas tem na sua casa, tá?
Tantas. Qual é o valor da sua pensão? É tanto. Quantos por cento de um salário mínimo é isso aqui? Para cada pessoa. Pega esse salário mínimo da pensão e divide por 3, vai. Ou divide por 4 lá na sua casa, e aí você vai ver o quanto que dá para cada pessoa. Tá? Tem mais pergunta aí no chat, Thaís? Ajuda um pouquinho aqui. Tem, eu acho melhor tu desligar o teu chat aí, será que não? Não te atrapalha? Não, não me atrapalha, mas eu queria você tá com a lei fácil aí? A professora Fernanda tá com a lei fácil aí? Tô com a lei, mas tem mais uma pergunta ali. Vai. Meu filho é síndrome de Williams, tem 13 anos, sou professora contratada. Eu consigo benefício para ele? É a pergunta da Cláudia. Ô, Cláudia, depende da sua renda, depende da renda que as pessoas têm na sua casa, tá? Você é professora contratada, só que você dá aula 3 vezes por semana na escola. Você é professora contratada, mas você só é eventual, você só quando falta professora, você vai lá repor. Então, você só vai ganhar aquela hora aula ali. Então, você tem um contrato intermitente ali como professora contratada no município, né? Ou no estado. No estado tem muito isso. Então, tem que ver a renda familiar que você tem. Ô, Daniel, Oi. essa semana no grupo, acho que foi no grupo do Rio de Janeiro, alguém fez uma pergunta sobre MEI. O meu filho recebe o BPC, e assim, ela é responsável pelo filho, né? Eu posso fazer uma MEI? Pode, porque às vezes você vai fazer uma MEI para complementar essa renda. Às vezes você vai fazer uma MEI porque você tem obrigado eu pela confiança, Cláudia. Você tem um MEI que às vezes você chega no salão lá, eu vou fazer unha. Não, para você fazer a unha aqui, você precisa fazer o MEI. Para você eventualmente ser ambulante lá no teu município, você precisa fazer o MEI. Tem município que exige você seja MEI. Para eu fazer serviço de motorista de aplicativo, para eu fazer muita coisa ali, você tem a obrigação do MEI. O pequeno empreendedor, um microempreendedor individual não atrapalha muito, não. Não é determinante. Lógico, pelo amor de Deus, passei no concurso de procurador da República, né? Passei no concurso de procurador federal. Aí é outra coisa. Entendi. Daniel, me perdi. Onde é que tu está na lei ali? Qual é o artigo? Tu te lembra? Espera aí. Foi no artigo 21, com a nova redação ali da... Aqui que eu falei do regulamento, com o auxílio aí da professora Fernanda. Isso, artigo 21, parágrafo 5º. Obrigado, mestra. Tá. Tu quer ler ou eu leio, Daniele? Não, Fernanda, só para saber, essa live era para ser feita na sala da tua casa, eu já te falei isso. Não, eu tô no quarto. Não interessa. Sim, você ia fazer por aqui, é verdade. Eu estava em Mariporã ontem aí, só para contar. Eu estava em Mariporã ontem, tentei falar até contigo, mas aí eu acabei vindo aqui para Tremembé. Mas pode seguir, por favor. Fernanda, tu continua e eu continuo? Pode falar. Eu só fui ajudar um pouquinho, pode falar. Não, tá certo, pode continuar aí. Então, o artigo 5º, o parágrafo 5º, desculpa, do artigo 21. O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei ou no regulamento. Maravilha. Então, eu recebo, né? Entrei lá com a ação e recebi. Por quê? Como minha mãe estava em seguro, como a colega ali estava em seguro-desemprego, meu pai é autônomo, eu preciso comprovar que eu ainda tenho aquela condição de vulnerabilidade, que eu ainda tenho aquela renda. Tá? Ou, eventualmente, eu tinha um grau de deficiência grave e agora passou a ser moderado. Era grave porque eu precisava ser levado para a universidade ou para a escola, eu precisava de auxílio na alimentação. Hoje eu passei pela terapia, hoje esse grau de dependência diminuiu. A minha mãe ela não fica mais 12 horas por dia comigo e não tem mais vida. Hoje eu já vou e volto, né? Hoje eu consigo esquentar a comida no micro-ondas. Hoje eu já aprendo coisa que eu fiz no passado de botar troço de alumínio no micro-ondas e ligar aí e tomar banho. Aí quase que a casa pega fogo, mas só aconteceu quando eu morava ali em São Paulo. Só para contar uma parte engraçada, só para brincar com vocês. Mas fato é, as condições são as mesmas que me deram origem ao benefício ou não? Né? A gente tem
não vou contar quem nem de onde, né? Cidadão com deficiência visual, que começou a receber o BPC lá na infância, cursou a faculdade, trabalha como professor contratado, dá aula, fez mestrado em escambau, tá? Deu aula em escambau e continua tranquilamente com o seu BPC guardando aí todo mês para ir tomar para ir fazer o que ele achar que deve. Então, esse benefício ele tem que ser temporário, não é poupança. Né? Até teve uma discussão minha com o Dr. José Antônio Savares, quando ele veio para um congresso, e ele estava falando exatamente, criticando essa temporalidade do LOAS, que o INSS demora e a pessoa tem que receber todo o atrasado, também concordo que tem que receber o atrasado quando ele desidia do INSS, mas ele entendia que a pessoa tinha que guardar aquele dinheiro ali para fazer poupança. A gente entende que não. Dinheiro de LOAS é dinheiro de subsistência, não de poupança. A Tiziana falou alguma coisa ali. Sim, a Tiziana falou, minha filha tem assistência médica, porém quem paga são os avós. Isso pode atrapalhar para dar a entrada no benefício? Às vezes não, porque é o seguinte, tá bom, ela tem assistência médica paga pelos avós, mas o quanto que essa assistência médica cobre para os custos da pessoa que tem Williams? Ou quanto não cobre? Pô, quem aqui já não precisou fazer um exame de sangue e o porcaria do convênio não autorizou? Quem aqui? Então, você às vezes acaba precisando. Não é uma coisa que atrapalha ou não, né? É um conjunto de coisas. Pelo amor de Deus, né? Você paga... como é que... chama que a gente tem aqui em São Paulo, que é bem conhecido, a 1.000. Né? Você paga 1.000, tem o resgate aéreo, você tem lá plano de internação no Einstein, né? Você tem uma condição ali que te permite ter um tratamento bom, né? Você tem ali, vai comprovar a renda, por exemplo, com comprovante de residência, como eu peguei uma vez lá, pessoa com a conta de telefone de 400 e tantos reais, querendo comprovar a miserabilidade, sendo que o salário mínimo era 415 na época. Estou inventando aqui para vocês, mas absurdos que você sabe que acontecem, né? Mas nesse caso dela não vai atrapalhar tanto, não. Daniel, tem mais uma pergunta aqui, ó. Do Marcos Davi, sou aposentado pelo INSS. Como procedo para minha filha síndrome de Williams, que tem a curatela, interdição parcial, compartilhada da mãe dela e irmã, se tornar minha pensionista quando eu falecer? Ela não vai se tornar só ela sua pensionista. Você vai falecer se a tua outra filha também é menor, tá legal? Ela também vai ser sua pensionista. A mãe dela vive com você, também vai ser sua outra pensionista. Né? Marcos, você falou que a gente saiu? O Marcos saiu? Não vi. Saiu. Mas no caso dele, eu até conheço o Marcos, os outros filhos são maiores e ele é separado. Então, eu acho que ele gostaria de deixar a pensão para a filha que tem essa perícia. Ele consegue pedir perícia para avaliar a dependência. Consegue, sim. Ele consegue pedir lá pelo meu INSS a perícia para avaliar a dependência. Já agora, antes dele morrer, né? Sim. A invalidez, a chamada invalidez é anterior ao óbito, né? Pelo amor de Deus, meu pai morreu há 10 anos atrás, eu fui descer na Imediatos feito um louco, voei por cima do guarda-reio lá, rachei a cabeça, ou rachei a coluna e fiquei com deficiência. Tô aí me considerando inválido. Há quanto tempo que seu pai morreu? Há 10 anos atrás. Então volta no tempo, porque não tem outro jeito. Essa invalidez tem que ser anterior ao óbito. Então, tá bom, temos mais perguntas. Quer que eu siga ali na leitura da lei? Não, vai nas perguntas, que eu acho que é mais importante do que a gente debater a lei, tá? Não, mas não tem mais, agora deu uma parada ali. Não, dá uma seguida que a gente vai falar um pouquinho do... Vai. Tá, o artigo 40b, então. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e do impedimento que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS. Único de avaliação. Mas você tem as perícias, como eu falei desde o começo. Você faz um agendamento para o ato médico, um agendamento para o ato da perícia social. As duas coisas, por isso que os requerimentos estão demorando tanto.
porque você tem ali dificuldades seríssimas, principalmente por causa da pandemia. São Paulo, você consegue fazer a teleperícia, porque você faz o seguinte, você vai lá na Defensoria Pública, você vai lá no escritório do seu advogado, ou na sua casa mesmo, conecta ali no Teams, o pessoal usa o Teams, tá? Certo. E aí, faz a perícia. Chegou ali em Mariporã, aquele pedaço mais lá para uma região mais rural, que tem um município que tem muita presença de zona rural, você vai ter mais, e é do lado de São Paulo, você vai ter mais dificuldade para acessar essa teleperícia. Chegou em determinado lugar lá que a população tem mais dificuldade para saber usar a ferramenta, vai ter mais dificuldade ainda. Tá? Por isso que isso daí tem que ser usado com extremo cuidado, porque o pessoal não costuma ter cuidado. Por isso que eu falei, exijam, principalmente a BSW, tem representação nacional, está dentro dos conformes ali, para você conseguir pleitear determinadas coisas, exijam participar disso, porque vocês já participaram do mais difícil, que foi a política de atenção às doenças raras no Brasil. Então, próximo, artigo 40C. Os eventuais débitos do beneficiário decorrentes do recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios no termo do regulamento. Maravilha. Então, eu recebi, né? Eu recebi além, né, do que eu devia, ou eu trabalhei e não declarei que estava trabalhando, né? Aquela história. E aí você consigna, como se fosse um empréstimo, o que recebeu a mais para pagar. Né? Então, acho que mais ou menos, deixa eu ver que horas são. Né? São 10h15, ainda tem um tempo, não sei se ainda tem mais pergunta ali. Não, agora no momento não tem pergunta. Sobre esse negócio do recebimento irregular, até que tu comentou ali com a Jo também, a Jo falou de alguns casos, e a gente sabe que existe alguns casos de recebimento irregular, dolosos, né, que a pessoa faz na maldade mesmo. Lembrando que além de ter que devolver quando o INSS reconhece, né, que houve o recebimento ilegal, isso vai para o Ministério Público Federal e se torna uma ação penal. Então, a pessoa responde penalmente também por isso, estelionato majorado. Então, só para lembrar o pessoal da importância... Crime contra a pessoa com deficiência, se for os casos que a gente falou, ele vai arrumar para a cabecinha dele um troço bem legal, né? Não, eu peguei lá, recebi o benefício e coloco meu filho para participar lá de um projeto social no município, ele vai lá oferir renda, né? Ele vai lá oferir renda, só que o pessoal acha que o INSS está dormindo no ponto. E graças a Deus ele não está, é aquela história dos bons pagarem pelos maus, entendeu? Tá? A gente teve uma conversa, vai ter uma conversa muito legal semana que vem sobre curatela. Nós tivemos um caso muito de uma colega nossa, conselheira, até tornou isso público, ela disse, se sentiu vitimada porque ela pega o benefício da mãe, o benefício da filha, desculpa, curatelada, e comprou determinada coisa para a residência lá numa loja de departamento, só que não comprou no nome da filha, comprou no nome da mãe. Como era curatelada, o juiz veio em cima dela e disse, devolva o dinheiro. Mas eu comprei para sua filha. Mas você foi esperta o suficiente para colocar no nome da mãe, não da filha. Você tem que comprovar que você gastou aquilo ali em nome do seu filho. Você não vai sair sacando o benefício do seu filho, fazendo cartão de loja. Eu já falei do cartão de loja, foi um caso bem emblemático que a gente atendeu no conselho. A Luciana falou alguma coisa ali. A Luciana é a Luciane Passos, eu acho que tu andava querendo falar com ela no início, né? Importantíssimo trazer essas consequências, Thaís. Porque a gente eu vejo também, já vi alguns casos de famílias que mentem para o INSS. Opa! Chegaram a me falar, me perguntar a opinião. Eu digo, não me fala, eu sou do Ministério Público Federal, né? Me conta, então, né? Porque isso é crime, né? Isso é crime. Só que as pessoas continuam fazendo e elas não pensam muito nessas consequências, porque acham que o INSS está dormindo. Mas, às vezes, isso demora para ser reconhecido, viu? Você acaba percebendo que a deficiência vira uma indústria. Você acaba percebendo que o inimigo, que a pessoa está dormindo com o inimigo. Você percebeu que ele está sendo roubado dentro da casa dele? Já percebeu isso? Eu atendi um caso lá no conselho uma vez,
de uma mãe que ela cedou o filho para ir para uma perícia, para conseguir o benefício. Parece piada, né, João? Mas não é. Não, mas E o cara que esquece a cadeira de roda, dentro do metrô aí em São Paulo. Exatamente. Então, e eu também atendi um outro caso, né? Chegou um senhor, né? Eu estava saindo até para ir para uma missa de sétimo dia de um tio, mas quando fala de educação, e ele queria uma vaga para o filho dele, né? E eu voltei, né? Estava o estagiário atendendo. Falei, mas seu filho está com 13 anos e não estudou? Não, é que eu fui aposentar ele agora e exigiram que ele está estudando. Eu falei, mas por que ele nunca estudou? Não, porque o menino tinha paralisia cerebral, né? Não, porque ele não vai aprender mesmo. Aí eu falei, escuta, mas porque eu achei que as escolas tinham recusado, né? E a minha briga pela inclusão. Agora, só tem uma coisa: a escola recusada, é muito conveniente esse argumento que a escola recusou, que você e a Ana Cláudia pegaram o caso de uma desgracenta de uma mãe lá que veio de Campinas para cá, que pegou e escondeu o moleque dentro de casa, porque iam machucar ele na escola, que vocês mandaram até para o conselho tutelar. Lembra dessa história que eu até vi? Sim. Então, mas esse caso do rapaz. Aí eu falei, não, você vai perto da sua casa e você vai matricular o seu filho. Se a escola recusar, você volta aqui que nós quanto o conselho. E aí, uns dias ele não voltou. Aí eu liguei, ele falou, não, eu fiz a matrícula. A diretora tem um filho no mesmo sistema do meu. Era sistema, a deficiência do menino. E ele passou. Aí ele, dona Ju, amanhã começa as aulas. Eu falei, então, você leva tudo, conversa, tudo. Aí passou, ele não voltou. Eu liguei de novo, não, tá tudo certo. Eu falei, tá vendo, a escola no fundo da casa dele e o menino nunca estudou. E aí ele voltou, que ele queria aposentar o filho. E eu explicando que era o BPC, tudo. E aí, passando, ele voltou com a recusa do INSS, muito bravo. Eu falei, tá, mas por quê? Ele era funcionário público, recebia na época 2.500 e a esposa recebia quase 3.000. Falei, ué, não vai acontecer, não vai, né? Eu expliquei tudo. Aí passou uns tempos, ele voltou e falou assim para mim, você sabe? Aí eu esqueci o nome do menino, era um nome muito engraçado. Ele falou, eu estou pensando em passar a tutela do meu filho para minha irmã. E eu, mas o que está acontecendo? Não, para ele conseguir a aposentadoria. Aí eu falei, e eu vou te prender. Então, a que ponto que a pessoa chega? A gente sabe disso, porque deficiência vira um mercado. Pô, você pegou casos e casos que a gente vê até hoje, tá? E esse cara tinha que arrumar uma igreja, que nem eu falei aqui, para rezar. E para agradecer de não ter sido descoberto. Já falei aqui, veio um chilique aqui outro dia. Então, são receber. E continua pagando a sua previdência ali, para melhorar a minha contribuição, para melhorar a minha aposentadoria. Entendeu? Não, e outra coisa mais triste que eu vejo, né? Outro dia, uma mãe falando que a filha estava, que no SUS não tinha medicação. Eu falei, escuta, mas a sua filha não recebe o BPC? Então, se não tem a medicação, esse dinheiro do BPC seria para você comprar a medicação. Né? Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com medicação. Então, quer dizer, a pessoa acaba recebendo esse benefício por um bem próprio da família. Né? Então, é complicado isso. Por lógico, por óbvio que sim. Acho que é bastante preocupante isso daí. Esses casos, Thaís, que a pessoa fala para você, nossa, o que você acha da minha opinião? Não, pera aí que eu te ajudo a fazer. Pega e manda isso daí para o grupo do GT de crime previdenciário. Aí fica um negócio bem legal. Mas é bem interessante. Sabe que, como eu tinha te falado já, quando a gente conversou antes, eu percebo que as famílias têm a ideia de que o BPC é um direito de todas as pessoas com deficiência,
quando na verdade é o que tu falou, não é isso, é para quem não tem outras condições, para quem não tem condições de trabalhar, para família que não tem de onde tirar, mas as pessoas têm a ideia, é uma ideia bem assim, bem enraizada de que é um direito. Eu tenho um filho com síndrome de Willis, então eu tenho direito ao benefício. Por décadas, as pessoas faziam coisas, por exemplo, você teve ali uma briga muito grande, isso foi em 2002, mas a história é muito emblemática. É importante a gente ficar aqui com o Espera aí. Colega de trabalho aqui da Superintendência Norte, se eu não me engano aí, né? Brasília, se posicionando aqui conosco no programa de educação previdenciária, né? Recife, desculpa, que está aí podendo auxiliar a gente também compartilhar conhecimento conosco, se o Jorge quiser abrir o microfone e se manifestar, mas a gente conta casos práticos de coisas que aconteceram para ilustrar o que nós estamos falando. Você tinha um grupo de cidadãos com deficiência, né, que foram convidados para ser, grosseiramente falando, degustadores de perfume na Natura. Vamos brincar que eram cheiradores, né? Eles ganhavam para cheirar. É a forma que se tem de degustar perfume. O problema disso, muitos recebiam o BPC e não queriam perdê-lo a custo nenhum. Então, se fez uma cooperativa social, a cooperativa era contratada e repassava o dinheiro por baixo dos panos para o cidadão. E aí o Ministério Público veio babando. E o procurador-chefe do trabalho na época era o doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, hoje desembargador. E a briga foi horrível. As pessoas falavam assim, ele é um cego metido à besta, porque ele não sabe o que é passar dificuldade. E ele falava, não importa o que eu sei ou o que eu não sei, importa que o membro do Ministério Público tem que atuar, porque isso é uma forma de mascarar a relação de trabalho. Eu já entendi caixa 2. Tá, ótimo, pode chamar de tudo quanto é jeito. Pode chamar de tudo quanto é jeito. Porque é vergonhoso. Vergonhoso. Né? E assim vamos. Seguimos na leitura aqui, Daniel. Vai mais gente aí, não? Tem mais pergunta? Não, por enquanto não. Beleza, então vamos seguir na leitura aí do Lose. Agora entramos no inclusão, desculpa. Auxílio e inclusão. Tem a ver conosco, mas o auxílio e inclusão é interessante, só que lembra, ele ainda não saiu o regulamento. Ele não é uma coisa que você vai lá bater na porta do INSS para pedir hoje, tá? Daniel, fala mais sobre isso, porque eu li essa semana sobre esse artigo e eu queria entender mais. Tá, então vamos ler, a gente vai comentando ele junto aí. Então, tá bom. Artigo 26A. Terá direito à concessão do auxílio e inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente receba o BPC e passe a exercer atividade. A. Que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos. B. Que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral ou como filiado ao regime próprio de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Inciso segundo, tem inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. Tem inscrição regular no CPF e atenda aos critérios da manutenção do benefício prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para acesso ao benefício. Problema nisso daí. O auxílio inclusão era para ter sido uma forma de renda suplementar ao salário que a gente já falou, para cobrir gastos no geral com a deficiência. O Sérgio Caribé é procurador do Ministério Público de Contas. Ele atua dentro do Tribunal de Contas da União. É tetraplégico. Ele tem gastos muito grandes em função da deficiência. A Mara Cristina Gabrilli teve que quebrar a parede do apartamento que ela tem, que ela mora hoje, na Alameda Lorena, esquina com a Alameda Campinas, e o Taleb tinha que ir lá fiscalizar a obra e bater, dar uns tapas nos pedreiros para eles fazerem o negócio direito,
para que ela pudesse circular com a cadeira dentro do próprio apartamento que ela tinha acabado de comprar. Então, deveria ser uma renda para cobrir esses gastos em função da deficiência, tá? Não foi o caso aqui. É apenas um estímulo para que a pessoa supra a renda que ela deixou de ter com LOAS, né? Na proposta da nova Previdência, tentou-se constitucionalizar esse auxílio inclusão, sendo limitado a 10% do salário mínimo. Não passou isso daí, né? A grande questão é, o que ele diz? Se você for segurado, você pode abrir mão do BPC, que nesse período que você está trabalhando, receberá, se tiver uma renda limitada a 2 salários mínimos, receberá esse extra, esse valor a mais, para ir desmamando do BPC. Isso aí. Sigo na leitura do auxílio inclusão, tu quer que eu pule para outro tema? Não. Desculpa, não entendi. Pode seguir. Posso seguir? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Agora eu que me perdi aqui. Peraí, achei. O auxílio inclusão poderá ser concedido nos termos do inciso 1, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário, que tenha recebido o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada, que tenha tido benefícios suspensos nos termos do artigo 21A dessa lei. A gente já falou, aquele que mudou, que melhorou a condição de 5 anos para cá, ele não vai receber retroativo. Esse benefício não existia, tá existindo agora. Ele vai pagar. Ele vai receber, o governo vai pagar para ele de hoje em diante. Não vai receber retroativo, né? O parágrafo 2º, então, o valor do auxílio reclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita de que trata o inciso 4º do caput desse artigo, para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. O auxílio inclusão, não reclusão, o auxílio inclusão ele será destinado não conta para renda. Aquilo que abate da renda, o auxílio inclusão também abate da renda. Tem determinadas coisas que você consegue não ser considerado. Por exemplo, um LOAS exclui outro LOAS, o auxílio inclusão exclui a renda para outro auxílio inclusão. Tá? Hoje, para pessoa com deficiência, você consegue isso. Às vezes você tem 2 filhos com deficiência. Às vezes você tem a avó e esse filho. Um LOAS exclui o outro LOAS. Não conta para renda. Não conta para ter outro benefício. Pelo amor de Deus, né? Você não vai abrir uma casa de repouso lá no fundo do teu quintal para ficar com 10, 15. É grupo familiar, né? Parágrafo 3º, então, o valor do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita de que tratam os parágrafos 3º e 11A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção do Vai chegar naquele momento lá que você vai ser convocado para responder para outra perícia, ele vai falar assim, alguém na minha família está recebendo auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão não conta, tá? Não conta como renda. Tem mais pergunta aí no chat? Não, é só a Nair agradecendo então a oportunidade de aprender e dizendo que precisa sair agora. Então, boa noite, Nair. Boa noite a quem precisa sair agora. Acho que para não ficar muito denso, né? São 22h33. Eu acho que a gente já pode pensar em caminhar para o final também, para não ficar um negócio muito pesado. Ô, Daniel. Certo. Quem chama? Daniel, Jorge, de Pernambuco, cara. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, amigo? Seu colega. Aqui da Superintendência, né, Regional Nordeste, do INSS, do Programa de Educação Previdenciária. Eu gostaria aí de agradecer, né, essa oportunidade que a gente recebeu, realmente uma aula, um aprendizado muito grande, né, outra visão, e realmente assim, foi a própria equipe especializada de Programa de Educação Previdenciária que
nos convidou. E, assim, muita satisfação, né, que vem aqui representando a equipe do PEP, né, para dizer que a gente está muito satisfeito e agradecer mesmo. Só gratidão, amigo. Boa noite a vocês. Obrigado, querido amigo aí, valeu pela atuação. Achei que você fosse corrigir alguma coisa que eu tivesse me equivocado, que bom que não. Mas vamos tocando em frente aí, que bom que a gente faz redes, né? A internet nos permite fazer isso aí, que maravilha. Saudade de voltar aí a Recife, de visitar vocês aí, visitar a Superintendência. Venha para cá, venha para cá. Então, Daniel, tu quer encerrar de alguma maneira? Senão eu vou chamar aqui a Jo ou a Cris para terminarem para a gente. Deixa eu só falar do Recife. Ô, Daniel, quando você ir para o Recife, você me avisa que nós já faz um encontro de paz lá, para mim não perder a boquinha. Porque a gente não pode perder essa possibilidade. Eu tenho ido bastante ali para Teresina também. Sempre aí a Liana, que acolhe a gente também, é o secretário Mauro Eduardo, da Pessoa com Deficiência, secretário de Estado da Inclusão e Pessoa com Deficiência, e que é um terreno muito fértil, o Piauí, para a gente falar, porque a hora que vai fazer o encontro de paz, a gente vai falar de Willis, mas acaba conversando sobre todo o resto, né? Como nos encontros teus que eu fui aí, mais regionalizados. Então é uma alegria muito grande ter essa chance de falar com vocês aí. Alguma coisa? Tá, Jo? Geralmente a Jo encerra. A Cris. Cris, é tu, Thaís, Cris, é então eu contigo. vou pedir para falar um minutinho só. É Fernanda quem fala. Eu acho, Fale, Fernanda. primeira vez que eu participo da parte previdenciária, adorei, muito esclarecedora. Eu trabalho na educação há 24 anos e realmente a gente encontra os pais com aquilo que você falou e me tocou muito. Às vezes eles acham que é um direito, né, que eles têm que ter e é deles e pronto. Isso a gente vê muito na educação, né? Eles só veem os direitos, mas não enxergam os filhos como capazes. Então, para deixar aí, eu acho que a maior marca da capacidade, nós estamos aí com o Daniel, né? Mostrando o quanto ele é capaz, o quanto ele superou tudo e mais um pouco. Tenho muito orgulho dele. É uma pessoa que eu amo muito, tá? E eu queria encerrar falando isso, que os pais enxerguem os filhos com toda a capacidade. Eles são especiais, eles são maravilhosos e todos podem, né? Não enxerguem como um fardo, e sim como alguém que é capaz de alguma coisa, né? Tenho essa visão. E eu queria agradecer muito, viu? Muito obrigada. Fernando, eu só não consegui superar a barranca que é para subir para chegar na tua casa, porque toda vez que eu chego lá em cima, eu boto os 4 metros de língua para fora. É verdade, Dan. Mas eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Você realmente mostra e que seja exemplo para esses pais que hoje estão aqui, que tudo pode, quando se quer, quando se acredita, consegue chegar nesse objetivo maior. A Fernanda pedir para ela levar a torcida brasileira para o Hélio Castro Neves, que representa nosso país com muita força lá fora, através do automobilismo, assim como a gente aplaude os nossos atletas olímpicos, né, paraolímpicos, o pessoal no futebol e nas outras modalidades aplaudimos publicamente o Hélio Castro Neves, que leva o nome do Brasil para o automobilismo internacional. Pode deixar que eu passarei para ele, Dan, tá bom? Mas vocês são os grandes campeões. Parabéns aí e parabéns para todos que estavam aqui. Hoje foi uma aula que eu tive. Muito boa, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, pela tua colaboração. E eu queria dizer, Daniel, que eu te conheci ontem, na verdade, né? Mas eu já percebi, assim, que tu comove muita gente aí. Eu vi até a Jo Nunes com voz embargada, que não é muito comum, né, Jo? A Jo tá sempre dando dura. A questão com a Jo não é o comover por aquela coisa capacitista ou coitadista. Não. Ela te admira, Daniel, ela só fala bem de ti. Mas tem uma construção feita lá atrás, tem uma construção feita além da Jéssica até, porque quando nós chegamos conselheiro junto,
com o eterno presidente Gilberto Fraqueta, né? Ele está cada vez mais velho, mas com o espírito cada vez mais jovem. Daí eu disse assim, meu Deus, nós vamos ficar sem apoio nenhum. Ele falou, não vai ficar sem apoio nenhum, nós vamos trazer a Jo, vai ficar aqui. Eu falei, eu tô indo embora, tô na transição, passando. Não, fica tranquilo, qualquer coisa, nós vai lá. E aí, quando eu terminei o mandato, que eu fui fazer a posse, tomar uma posse em Santos, né? Pisar na poça para ser empossado, eu vim e dou de cara com o Gilberto e Jo ali juntos, né? Participando daquele momento e incentivando que o movimento se fortalecesse na Baixada Santista também. Ô, Jô, se te deixa um pouquinho mais leve, do Daniel entrar em conflito com você, não se preocupe. Conheço o Daniel desde que nasceu e ele tem os seus ideais e eu tenho certeza que quando ele gosta de algo, ele vai defender, mas não quer dizer que os conflitos sejam que ele não te ame, que ele não te admire, que ele não te considere. É o seguinte, eu estava na praia... O conflito faz crescer, né? Eu estava de férias na praia, tocava lá de umas 3 chamadas perdidas, eu falei, morreu gente naquele lugar. O que foi, Jô? Mas tu não atende essa porcaria, que tem atendimento aqui, o pessoal com questão de INSS, justo hoje, janeiro, pelo amor de Deus, deixa o ano começar. Mas as pessoas têm pressa, não sei o quê. Sabe que eu e o Daniel, nós temos uma sintonia muito grande, que quando um liga para o outro, vamos brigar, nós vamos, e depois nós perguntamos, por que mesmo? O que é mesmo que nós vamos brigar? E, assim, a gente briga mesmo muito, discute muito, que somos democráticos, né, Daniel? Uhum. Já separei muita briga do Daniel com a Jéssica, né? Diferente, porque você separava porque é o seguinte, se você chegar lá em casa, o bicho já tinha passado mal na estrada, porque ela dava comida para ele, sem eu perceber. Eu chegava em Santos, o cachorro já estava botando... A Jéssica, toda vez que tinha reunião, ela fazia uma malinha para o Mac de comida. Até pastel uma vez ela deu para ele, e na Reatec. E aí, às vezes, o povo ia me chamar que estava a Jéssica e o Daniel brigando. Sim, mas eu chegava que o Daniel falava, mas é a Jéssica que está brigando comigo? Tá, mas espera um pouquinho. Pergunta aquele dia do pastel, quanto vômito teve que se limpar. Quase que eu escorreguei nessa escada aqui, de vômito do Mac, quando ela deu aquele pastel, a gente achou que ele fosse morrer. Não, mas ela era uma figura. Aí ela chegava perto do Daniel. Bom, no começo, quando ela conheceu o Daniel, ela passava a mão nos olhos dele e falava, mãe, ele é cego mesmo, ele não está fingindo. Porque teve uma novela que o Marcos Frota fez o papel de cego, e a Jéssica o conheceu, e quando ela viu que ele enxergava, ela acabou com o Marcos Frota. Seu mentiroso, você devia ser preso, você fica lá na televisão fingindo que é cego. E aí, quando ela conheceu o Daniel, a primeira coisa que ela foi fazer foi ficar passando a mão. Eu já está fazendo, estou vendo se ele não está fingindo. Então, vamos lá, cadê a Cris Daniel? Estou aqui, Jô. Eu quero agradecer novamente os voluntários que estão aqui nos ajudando mais uma noite, mais uma quinta-feira, até 10h43, o Maurício e a Júlia, que sempre estão dispostos a nos ajudar. Agradecer o Daniel, que hoje nós aprendemos muito, eu aprendi muito hoje com a aula dele. A Thaís, que também se organizou mais uma noite para ficar com a gente até quase 11 horas da noite. Todo o trabalho é voluntário, todas as lives são feitas com profissionais voluntários. Então, nós só temos a agradecer a todos que nos ajudam. Não se esqueça da equipe, porque tem Lene, tem Pamela, não é? Exatamente, tem a Lene, tem a Pamela, que agora fazem parte do time de voluntariado para a gente fazer a divulgação. Tem mais uma cidade para passar a hora que subir para Bento Gonçalves, né? Antes de parar em Portão para comer. Onde é que é uma cidade aí? Me ajuda aí, Thaís. Ivoti. Tá, antes da subida, no pé da serra. A Cris Daniel também já se convidou para vir para cá. A Jo já esteve aqui na minha casa, não era aqui, né, Jo? Mas então tu também está convidada a vir.
E eu queria dizer que no auge aqui da nossa live a gente teve 40 pessoas e que até agora ficaram cerca de 30 pessoas. Então, o pessoal gostou aí dos comentários, Daniel. Para comentar, porque eu estava assustado com o meu conteúdo, mas que bom que deu certo. Ali a gente acabou pegando. Tudo sempre muito importante. Aproveitar os que ainda estão aí para dizer que semana que vem a gente tem uma live muito importante, que é com a doutora Renata Tibiriçá, que é defensora pública do Estado de São Paulo, e vai falar sobre curatela e tutela. Que todo mundo sempre pergunta, sempre que a gente fala em direitos, o pessoal vem perguntar, tem que interditar, tem que não interditar. É muito diferente do que a maioria pensa. Então, venham na semana que vem qualquer coisa, até venham com as perguntas prontas. Tá? Fale, Daniel. Até pouquíssimos anos atrás, o Tribunal de Justiça fazia convênio, ia lá na Paz, São Paulo, tá? E as pessoas assinavam o papel lá para interditar os filhos, sem nem saber o que estavam assinando. Fazia 18 anos, já interditava, sem perguntar, sem nem explicar o que era. E o presidente do tribunal, eu não vou lembrar quem era agora, ele saía na mídia como fazendo um grande feito. Tá? Essa foi uma das discussões minhas com o Dyson Portanova, um grande expoente do direito previdenciário, né? Filho de um grande mestre que tivemos, que foi Raul Portanova. Raul nos deixou recentemente aí por conta da Covid. E aí o Dyson brigava comigo, porque ele dizia, não, esses novos critérios, essa nova questão da interdição atrapalhou a vida da pessoa quando vocês falei, não, ajudou. Antigamente a interdição era a regra, sem nem perguntar por quê. Hoje, isso é observado, o nível de capacidade da pessoa, está aí a professora Fernanda, que é diretora numa região rural, numa região mais difícil, e outros amigos em regiões, mesmo dentro de São Paulo, você vai ver questões como ela pontuou. O jovem está lá, com vontade, querendo fazer, e ele aprende a ser incapaz porque interessa mesmo. Existem casos que, infelizmente, é feito por má fé. Nós sabemos que existe. O pessoal aqui no chat agradecendo muito, parabenizando pelos esclarecimentos. Todo mundo, aqui ó, tem o Marcos Lopes, Luciane Passos, tem a Juliana Justino, a Ismênia, o Marcos Davi, a Liana, todo mundo agradecendo os conhecimentos transmitidos. Parabéns. Luciana, abre o microfone, fala um pouquinho com a gente, por tanto tempo aí que a gente está se cruzando pelo Brasil afora. Será que ela ainda está aí ou já foi agora? Não sei, acho que ela já saiu, hein? A Luciane Passos já saiu. E foi uma pessoa bastante importante na composição da Secretaria dos Direitos da Pessoa. Juliana, tu quer falar? Tá com o microfone aberto? Minha mãe fala... Acho que abriu sem querer, Daniel. Então tá, eu acho que era isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Parabéns a todos que organizaram. Obrigado, pessoal, que não aparece aí, mas que a gente sabe que está sempre aí. Jô, Cris. Ô, Thaís, deixa eu convidar o Daniel, né? Nós vamos já ver a programação para bater um papo com o Daniel sobre a LBI e direitos da pessoa com deficiência, ok? Pega a semana do 21 de setembro, espera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa, eu estou indo para Santos no dia 4 de setembro, que eu tenho ainda coisa para resolver por lá. Acho que podemos encerrar a gravação, Jô, a gente continua falando, mas encerramos a gravação, pode ser? Pode não, depois a gente combina certinho, tá bom? Dia 21 de setembro é uma sexta-feira, dia 23 é uma quinta, você quer fazer, a gente já faz. Ok, aí a gente combina certinho, tá bom? Então tá bom, muito obrigada, boa noite a todos vocês, um prazer te conhecer, Daniel. Valeu, tá aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom?